Nós te agradecemos por cada um, Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Deus. E agora nós vamos receber a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos encher de ti nessa manhã. Mais e mais, Senhor. Que venhamos sair diferente da forma que entramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os pequenos vão descer ou já desceram. Alguns desceram, outros não. Os que não desceram, eu vou acompanhar os que estiverem aqui na igreja, aqui, ó, vou acompanhar dando a mão para cada um. Pode ser? Eu vou te levar, eu vou te levar. Os adolescentes ficam aqui em cima, os pequenos descem. Amém. Lá embaixo, pequenos. Ô filha, lá embaixo você vai ouvir de acordo com o que você vai entender a palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Hoje, ô Camila, você não colocou aquela foto que eu solicitei para você? Você não recebeu? Não? Abre o seu WhatsApp aí, por gentileza. Viu? Amém. Coloca aquela imagem lá que eu solicitei, por favor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Nossa, que alegria, hein? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres, alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Fala, a alegria do Senhor é a nossa força, amado. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí tem o outro versículo que fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Se você está com cara de maracujá é porque você está triste por dentro, não é? Não é isso? Então, o coração alegre. Olha lá, a irmã como está sorrindo, feliz ali. Ó. Por quê? Porque está feliz por dentro. Então, o coração alegre transparece no rosto, a alegria. O que acontece é a tristeza diante de Deus, mas nem a tristeza fica triste diante de Deus. Não é verdade? A tristeza, né? Está escrito o quê? Na palavra do Senhor, que diante de Deus a tristeza ela salta de alegria diante do Senhor. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus e nós continuarmos com a mesma afeição, Wilson. Não tem como nós nos achegarmos diante de Deus e continuar do mesmo jeito, continuar da mesma forma, triste, cabisbaixo. Oh meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Quem lembra? Quem lembra? Sou eu, né? Os acima de 50 aí, lembra de... Não fez, né? Passou faz tempo, né, irmão? Oh, Jesus amado. Hoje nós vamos falar... Cadê? Você não colocou a imagem ainda, né? Hoje nós vamos falar sobre dois caminhos. Hoje nós vamos falar sobre dois caminhos. Hoje nós vamos falar sobre porta estreita e porta larga. Nós vamos falar e vamos refletir juntos sobre isso. Né? É fácil estar aqui? Foi fácil você chegar aqui? Quantos compromissos não teria para a gente fazer lá fora, né? Quantos sociais a gente não tem lá fora com esse sol maravilhoso, não é verdade? Quantas casas, quantos amigos, quantas situações, né? Quantos parques, mas nós decidimos estar aqui, por quê? Porque esse é o caminho estreito, o caminho que te conduz aonde?
que te conduz ao céu, né? Porque aqui, quando você está aqui, você aprende a lidar com o caminho largo que vai aparecer na sua frente no dia de amanhã. Porque o caminho largo, ele está sempre à nossa frente. Ainda que você escolha o caminho estreito para estar, que o caminho estreito é o que conduz à salvação, o caminho largo, ele vai estar sempre diante de nós. Fala isso para o seu irmão, o caminho largo sempre vai estar na sua frente. O caminho largo sempre vai estar. Todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, nós temos uma escolha. Fala isso para o seu irmão também. Todo dia você tem uma escolha. Todo dia você tem um caminho para escolher. Todo dia. Todo dia nós temos uma escolha. Todo dia nós temos um caminho para escolher. E qual é o caminho que nós estamos escolhendo? Nossa, quanta pergunta, né? E qual é o caminho que nós estamos escolhendo todos os dias? Nesse momento, por exemplo, você tem escolha. Todos olhem aqui para mim. Nesse momento agora, olha aqui para mim, Gibilson. Isso, muito obrigado. Todos nós nesse momento, nós temos uma escolha de ouvir essa palavra, guardar no nosso coração e fazer de acordo com aquilo que o Senhor está propondo, né? Ou nós temos também a opção de estar simplesmente aqui, somente um rapaz, um senhor aqui falando na frente, blá, 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 né? E aí eu saio daqui, não mudou nada na minha vida, e aí o caminho largo vai estar diante de mim lá fora. O que é que vai acontecer comigo? Eu não vou resistir. Por quê? Porque eu não ouvi. A minha escuta não foi com qualidade. Fala para o seu irmão, escuta com qualidade nessa manhã. É necessário que nós tenhamos uma escuta com qualidade. Porque se eu não tiver uma escuta com qualidade, eu vou estar falando e aí você sai da mesma forma e não entende. E o caminho largo vai estar diante de você. E aí qual caminho que você vai escolher, meu lindão Jefferson? Tá bonito esse homem, né? Olha para trás para os irmãos olhar para você. Aí, ó. Aplaudam ao Senhor pela vida do Jefferson aí. Glória a Deus. Mais uma semana, não é isso? Mais uma semana, mais um dia. Eu ouvi um aleluia diferente aí no nosso meio, cadê? Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos os dias há um caminho proposto. Obrigado por essa foto. Todos os dias tem um caminho. Eu que tirei essa foto, não fica com inveja não, viu? Eu estava correndo, caminhando, e aí quando eu olhei para essa placa e olhei para esses dois caminhos aqui, eu falei, Deus, já tem a mensagem de domingo já. Isso foi na quinta-feira. Então, nós temos aí, ó, presta atenção nessa imagem. Todos os dias a gente tem uma escolha. Todos os dias, então, nós temos um caminho para escolher. Nós temos uma porta para abrir. E qual porta nós estamos abrindo a cada dia? Vamos para a palavra de Deus. No livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 7. A partir do verso 13 e o verso de número 14. Diz assim, ó, numa outra versão aqui, se você puder... Ah, tá aqui, nessa versão, vamos nessa aqui, a minha está diferente aqui. Ele diz assim, ó, entrai pela porta... Entrai pela porta... Todos, entrai pela porta... Fala para mim, repete aqui para mim. Porta estreita é a melhor porta. Eu escolho a porta estreita. Amém? Então entrem pela porta estreita. Entrem pelo caminho estreito. Entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo
o caminho que leva aonde? E são muitos os que entram pela porta larga. São muitos os que entram pela porta larga. São muitos os que fazem a escolha da porta larga, porque todos os dias, como nós ouvimos, a porta larga está diante de mim. E eu tenho a opção. Às vezes eu não estou nem enxergando a porta estreita. O caminho está tão estreito que eu não estou nem enxergando. E o caminho largo está diante de mim. E são muitos os que entram por ela. Verso 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida é o caminho largo, correto? Não, o caminho que leva a vida é o caminho estreito, exatamente. O caminho que leva a vida é o caminho estreito. E é fácil, certo? É fácil o caminho estreito? Não, por quê? Porque o caminho largo ele está ali aberto, ó, esperando, vem. E tem um monte de galera, um monte de gente te chamando, ó, vem por aqui. Esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho mais tranquilo. Nesse caminho aqui você pode fazer algumas coisas que lá naquele caminho não pode fazer. Só que a gente precisa prestar atenção que o caminho largo que o Senhor está falando aqui é o caminho que conduz à perdição. E é fácil você escolher o caminho estreito? Não é fácil. Por quê? Porque todos os dias o caminho largo está diante de mim. E tem toda uma galera me chamando, vem para cá, aqui tá legal, olha, nós estamos curtindo aqui, ó. As menininhas, né? As menininhas ou os menininhos, ó, vem aqui. As coisas estão bem fácil hoje lá fora, muito fácil. Eu estava conversando ontem com um professor lá da escola da Simone, e ele tem 50 e poucos anos. Aí ele não é casado, e aí ele falou assim, ele estava conversando com uma menina muito mais nova, e aí ele falou assim, eu estou com vontade de tomar um açaí ali, não sei o que, papapá. Aí a menina falou assim, eu na verdade eu queria ir naquele drive-in ali com você. Assim, descaradamente, muito aberto, né? A gente fala, a irmã ficou de boca aberta ali, é exatamente isso. A gente fala assim, que no mundo está totalmente invertida as coisas, né? Que as coisas estão muito difíceis e o pecado está aí, né? Mas quando a gente ouve essas coisas, eu fico igual a irmã fez ali, de boca aberta, porque a gente sabe que o pecado está aí fora dessa forma, mas a gente não imagina que esteja tão escancarado assim. Hoje é fácil a gente ouvir falar de relacionamentos abertos, casais que falam assim, o nosso relacionamento é aberto. Quem já ouviu falar disso? Quem já ouviu? Vários aqui, né? A mulher pode fazer o que quer lá fora e o homem pode fazer o que quer lá fora. E aí entra para dentro de casa, está tudo beleza e a gente vive legal. Só que não, né? Esse caminho leva aonde? A destruição. Porque as pessoas que eu já ouvi, os relacionamentos que eu já ouvi a respeito desse tipo de forma de viver, não durou muito tempo. Então, assim, além de perder o casamento aqui nessa terra, ainda perde o céu. Tomara que não, né? Tomara que não, tomara que se arrependam, né? Quem nunca ouviu, né? A gente já ouviu, muitos de nós aqui, e isso é a porta larga que está proposta aqui. Agora, as ofertas vêm só para esse professor? As ofertas chegam somente para esse casal aí, que de repente recebeu essa proposta? As ofertas chegam para todos nós da mesma forma, cada dia de uma forma diferente. O inimigo ele vem preparando situações contra as nossas vidas, naquilo que um dia nós falhamos. Aponta o dedo para o seu irmão e fala assim, ó, você lembra aí da sua falha? Lembra onde você caiu?
Isso é muito sério. Você lembra onde você caiu? É exatamente, você que está nos assistindo aí, você lembra onde você caiu? É exatamente nesse ponto que o diabo ele vem cutucar. A gente fala aqui na ADEF, não vai aparecer para mim uma carreira de cocaína. Para mim não vai aparecer isso. Por quê, pastor? Porque eu nunca cheirei cocaína e essa não é a minha fraqueza. Mas tem alguns irmãos que essa é a fraqueza. O Will, outro dia contou, né? Ele contou, tinha 2 pessoas no depósito que ele estava trabalhando lá, 2 pessoas no depósito, e aí ele entrou no depósito, tinha 3 carreiras de cocaína. Por quê? Porque para ele naquela época, há 8 anos mais ou menos atrás, né? 13 anos atrás, não, estou falando da queda. Um mês depois, então 13 anos lá atrás, né? Então, para ele era uma tentação. Então, as 2 pessoas que iam cheirar a cocaína e mais a outra que estava preparada para ele. Essa foi a tentação. Agora, onde foi que nós caímos? É exatamente aí que Satanás ele fica testando as nossas vidas. Eu nunca vou achar na minha frente assim um pino ou um saco de cocaína. Eu nunca vou achar isso na minha frente assim. Mas quem vive tentando se livrar e um dia caiu nessa situação, com certeza pode cair. Vai achar, com certeza o inimigo vai preparar. Então a gente precisa trazer ao nosso pensamento aonde nós falhamos. Foi traição aonde a minha tentação é traição? A minha tentação é a gula? A minha tentação é a mentira? A minha tentação é o julgamento? Então qual é a porta larga que se abre? A minha tentação é o esfriamento na fé? O esfriamento na fé, como que acontece o esfriamento da gente se afastar da igreja, da gente se afastar dos irmãos? Como que acontece? Acontece de uma hora para outra, Neuza? A porta larga está o tempo todo na nossa frente, aberta demais. E a porta estreita, você não consegue nem enxergar. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela ou os que entram por ela. Então são 2 caminhos. São 2 caminhos que nós temos aí. E nós precisamos escolher um dos 2 caminhos. Porque quando eu não escolho o caminho, eu tenho uma placa ali, ó. Volta ali na imagem, na foto. Eu tenho uma placa ali, ó. Perigo. Por que é um perigo eu não escolher nenhum caminho? Reflita sobre isso. Por que é perigoso eu não escolher nenhum caminho? Na verdade, quando eu decido não escolher nenhum caminho, eu já escolhi. Reflita sobre isso comigo. Então tem 2 portas, a porta larga e a porta estreita. 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Tem 2 classes que eu já falei aqui. Os muitos e os poucos. Os muitos, a porta larga, os poucos no caminho estreito. Eu tenho aí 2 alvos. A vida eterna e a morte eterna. A vida eterna está em qual caminho? A vida eterna no caminho estreito. A morte eterna no caminho largo. Mas quando nós pensamos nos prazeres, e quando está proposto para a gente o prazer, a gente pensa na morte eterna? A gente para pensar na morte eterna? A gente não para. Porque pensa comigo. 80, 70, 80, 90 anos, se tiver com saúde, beleza, né? Nós vamos viver. Agora pensa, 70, 80, 90 anos que seja, ou 100,
mas coloca isso diante de uma eternidade. Diante de uma eternidade, com a alegria do Senhor, o tempo todo. Lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, diz a palavra do Senhor, e a palavra nos garante isso. Então o inimigo, ele prepara situações nessa porta larga. E qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido aí a sua troca? Então temos dois alvos, a vida eterna e a morte eterna. E aí em quinto lugar aqui, frio ou quente? Frio no caminho, frio no caminho largo, quente no caminho estreito. Agora, frio e morno. Morno está onde? Morno. E aí vamos lá para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso de número... Pastor, mas essa palavra hoje é muito dura. O inimigo também está agindo com muita dureza contra a sua vida e ele quer te levar junto para o inferno. Então é necessário que a gente abra os nossos olhos. É necessário. É necessário. As coisas de Deus não podem ser levadas de qualquer forma, de qualquer jeito. Todos nós temos ciência aqui do certo e errado, daquilo que podemos e daquilo que não podemos. Não adianta aqui eu listar todos os pecados aqui. Não adianta. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala lá. Gálatas 5, a partir do verso 16, que é o nosso versículo que está atrás da nossa camiseta aqui. A abundante que Deus tem para mim e para você, não é somente essa vida aqui nessa terra. Porque enquanto nós buscamos o céu, as coisas da terra aqui, elas são preparadas e o Senhor não deixa nenhum justo mendigar o seu pão. Não permite que nenhum justo mendigue o seu pão. Não é verdade, amados? Não é verdade? Vamos lá, que não fique somente nas minhas palavras, mas lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso de número 15. Verso de número 15, diz assim, ó. Conheço, aqui está falando da igreja lá de Laodiceia. E ele está falando para a igreja lá, João, né? Ele está falando assim, ó. Eu conheço as suas obras, as obras daquela igreja, ou as nossas obras aqui no dia de hoje. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente. E você, melhor seria que você fosse frio ou quente, que você estivesse no caminho, né, no caminho estreito ou no caminho largo, ou um ou o outro, certo? Assim, porque você é morno, não é frio, ou você não está nem em um caminho e nem em outro, né? Estou a ponto de fazer o quê? A ponto de vomitá-lo da minha boca. Volta lá na imagem lá. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse está falando disso aqui, ó. Do morno. Não decidiu. Você está vendo? Eu não decidi. Olha que profundo que veio na minha mente agora isso. Veio no meu coração. Olha que profundo isso. Eu não escolhi o caminho, não estou nem no frio, nem no quente. Mas eu estou olhando. Eu estou desejando, mas eu não estou entrando naquele caminho largo. Eu só estou contemplando. Aonde que eu estou? No meio aí, ó. A placa lá. Perigo. Eu não decido
o que eu quero fazer. E aí lá no livro de Apocalipse está escrito o quê? Se você não decidiu ainda, eu estou a ponto, o Senhor diz o quê? Eu estou a ponto de vomitá-lo. É melhor que você decida o que fazer da sua vida. É melhor que você decida mergulhar nessas águas ou caminhar na sua vida de pecado, de repente, não sei. Não é triste a gente ficar num posicionamento sem decisão? E isso, a decisão, é para tudo. É decisão nos nossos relacionamentos. Ou eu ato, ou eu desato. Se for casado não tem jeito, tem que atar de vez, porque a única coisa que te separa, o que que é? A morte, ou a traição, ou o abuso, né? Enfim. Oi? Advogado, então. Advogado, então. Mas antes, quem não se casou ainda aí, amado, ó, quem não se casou ainda, é melhor que você veja realmente se a pessoa com a qual você vai se casar, se você está com intenção de casar, né? É melhor que você primeiro se case com Jesus. Vamos partir desse princípio. Porque você estando casado com Jesus, você vai saber fazer as escolhas corretas. E se você ainda não escolheu, é melhor que você repense. Por quê? Porque é para a vida toda. É para a vida toda. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu conversava com o Anderson de Atibaia, que deve estar nos assistindo agora. Exatamente, eles são membros da igreja pela internet, assim como o pastor Alessandro e a Iris, né? À distância. E se eu conversava com ele, você fez uma escolha, né? E nós também fazemos uma escolha. Todos nós fizemos uma escolha. E essa escolha, amado, quem já fez é para a vida toda. E você que não fez essa escolha ainda, dá tempo ainda de você repensar se é isso mesmo que você quer. Amém? Beleza? 2 caminhos. Então é tempo de nós realmente decidirmos aquilo que nós queremos, né? Para as nossas vidas. Então, nos relacionamentos, até na vida profissional, às vezes a gente fica, eu não sei o que eu faço, porque na vida profissional, às vezes a gente está tão triste com aquilo que a gente está fazendo, e a gente não decide o que a gente quer. Não é legal você trabalhar num local que você goste? De fazer aquilo que você... Ah, pastor, mas é difícil isso. Ué, mas se você sonha com algo, então você precisa buscar esse sonho. Um estudo, não sei, mas precisa... Moradia. Ah, eu estou morando lá, mas é o que Deus preparou nessa hora, né? Mas é tempo de você decidir-se, até nisso, nas coisas da vida. Quando você não decide nada, você vive naquela mornidão, não é verdade? Por quê? Porque você não decidiu ainda, você vive na dúvida, com aquela tristeza, aquele abatimento, às vezes não sabe por quê, mas por que que não sabe de onde vem a tristeza? Porque você não decidiu. É tempo de você decidir. E assim nós trazendo aqui para o céu, né, uma coisa muito mais profunda do que as coisas da vida. Você vê, ó, nessa vida aqui, nós precisamos decidir também. Se queremos ser felizes nos relacionamentos e nos posicionamentos aí da vida cotidiana. Agora o céu aqui, ó, é mais profundo do que tudo isso. É uma escolha para a vida eterna. É uma escolha para a morte eterna. Você quer vida ou você quer morte? Se eu perguntar aqui, todos vão falar, claro que eu quero a vida. Mas aí eu digo para você, todos os dias, o caminho largo está diante de você.
e o caminho estreito também. E nós precisamos tomar uma decisão. Por quê? Se eu não tomo decisão nenhuma, eu estou correndo perigo ali, ó. Eu estou em cima do muro. E o muro de quem que é? O muro não é de Deus. Preciso renunciar à minha vida egocêntrica, ou pensar somente em mim. Lá no livro de Mateus 16, o verso 24 e o 26, fala, né? A Dani falou sobre isso a semana passada, sobre os caminhos, né? Ou negar-se a si mesmo. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho a minha cruz. Fala para o seu irmão, você tem a sua. Mas aí fala para o seu irmão assim: a sua é sua, querido, querida. A sua é sua, não é minha. Mesmo o cônjuge aí, ó. A sua é sua, não é minha. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Negar-se a si mesmo, o que é negar-se a si mesmo? Como é que é? Dizer não à carne. Que mais? O que é negar-se a si mesmo? Dizer não à carne é o geralzão. Dizer não às vontades da sua carne. Porque como diz a pastora Simone, ela foi para a escola, ela deu aula agora de manhã e foi para a escola que está tendo trabalho ainda lá hoje. Amém, amados? À tarde eu ministro a ceia para ela em nome de Jesus. Amém? Amém? O que eu falei? O que eu estava falando antes? Negar-se às suas vontades. Aí a irmã falou a respeito, o que é negar-se a si mesmo? Resistir às tentações. Negar às suas vontades. As vontades da carne, como diz a pastora Simone, é o que eu ia falar. A carne nossa, ela... Fala aí, Camila. A carne nossa, ela grita, né? A Simone fala que a nossa carne grita. E a carne é fraca? Realmente é fraca? Ou ela é forte? Gostei do que você falou. A carne é fraca ou ela é forte? Que nem vem com a sua cabeça. A carne é fraca ou ela é forte? Decide, igreja. Quem acha que a carne é fraca, levanta a mão. Só você acha? 2, 3, 4. Quem acha que a carne é fraca? 5. Só 5, 6. Então o restante acha que a carne é forte, né? Dá brecha para ver como ela é forte, né? Dá brecha para esse caminho largo para você ver como que a carne é forte. Que nem chega os irmãos, né? Chega os irmãos, pô, pastor, sabe? O senhor sabe como que é, né? Olha o Jefferson balançando a cabeça. O senhor sabe como que é, né, pastor? A carne é fraca, meu. A carne é fraca e não teve jeito. Você lembrou, né? A carne, na verdade, ela depende daquilo como você está alimentando, né? Qual animalzinho você está alimentando? Você está alimentando... Oi? Não entendi. Ela precisa ser comandada e controlada. E quem comanda ela? A alma controla o corpo e o espírito controla. E como que eu vou fazer com que o espírito controle a minha alma, que são as minhas emoções? Por isso digo, se alimentar
Isso, e aonde a gente se alimenta. Na palavra, e aonde mais? Na oração, é onde mais, Camila? Fala para mim assim, na sua igreja, pastor. Responde para mim. Vai, Camila. Camila, olha aqui para mim. Esquece. Fala, pastor, é na sua igreja. Não. Você é membro da onde, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? É sério isso, viu? É sério isso aqui, viu, irmãos? Tem muitas pessoas achando o quê? Que você pode sair daqui, você que está me assistindo aí da mesma forma, acha que a gente pode ficar bebendo de todas as fontes aí fora. Beba das águas, livro de Provérbios, foi ontem o capítulo, não, hoje, capítulo 6. Beba das águas da sua cisterna. Beba das águas da sua cisterna. O congregar, o estar em comunhão no mesmo corpo. Porque o que acontece? Você é membro aqui dessa igreja. E aí eu sou o pastor dessa igreja. E tem outros pastores aqui também. Então o que acontece? A gente acompanha a sua vida. Vai acompanhando e dando um direcionamento para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não posso visitar o teu ministério, é isso? Irmão, pelo amor de Deus, eu não sou ignorante a esse ponto. Claro, pode visitar? Pode. Visitar. O congregar, fala para o seu irmão, o congregar é na sua igreja, irmão. O congregar é aqui, ó. A ceia é aqui, ó. É o corpo. Participar do mesmo corpo. Por quê? Porque aí eu participo de todas as aflições, eu sei o que é que está acontecendo no corpo de Cristo. É por isso, não é porque o pastor é quadrado e o negócio, ele não entende o que é liberdade em Cristo. Não, eu entendo, eu sei o que é ser livre. Porque se você não decidir aonde você vai ficar e que ministério você vai ficar, você vai estar sem um pastorado sobre a sua vida. Porque eu não vou, uma árvore o quê? Uma árvore que toda hora é trocada de lugar, é uma boa parábola. Uma árvore, uma planta que todo dia você até move ela, coloca ela, tira do sol, né? E você troca ela de buraco, de terra, o que acontece? Ela vai ficando fraca. E nós somos a mesma coisa, nós vamos ficando anêmicos. Tem um povo, uma galerinha aí falando, se você... Como é que é? Como que ela não frutifica? O que é frutificar? Responde a minha pergunta. O que é frutificar? Isso, é dar frutos. Aonde que você dá fruto? Em terra boa, terra fértil. Aonde que você dá fruto? Aonde você está plantado. Porque se você não ficar plantado, você não tem como dar fruto. Se você não estiver plantado, você não dá fruto. Entende? Agora, se você está plantado e você está sendo regado pela palavra, recebendo orientações do seu pastor e tudo mais, o que acontece? Você vai dar fruto. E você vai dar fruto aonde? Aonde que você vai dar fruto? Aonde que você vai dar fruto? Na terra que você está plantada. Então, por que é importante? É importante essa conversa nossa. Porque há dúvidas no nosso meio. Poxa, mas espera aí, eu vou dar fruto. Como que eu vou dar fruto no meio? Entendendo as necessidades, né? A gente está falando de fruto, mas tem... vamos trazer agora para o real aqui. Tem situações na igreja que precisam de mim. Como que eu vou saber das necessidades que estão acontecendo na igreja, Camila Camporese? Né? Isso.
O semeador saiu a semear. Sim, sim. A parábola do semeador é a semente que caiu em boa terra, a outra semente caiu na beira do caminho. Não. Isso, exatamente isso. Então aí o que acontece? Para ela mudar, para que ela seja plantada num outro local, por exemplo, ela vai para uma floresta. Vamos lá. Está falando em parábola? Vamos plantar ela numa floresta. E aí você vai preparar o buraco lá para plantar essa árvore lá. E aí, mas o que acontece? Na floresta lá, ela não vai estar mais sendo cuidado por um pastor nessa floresta. Entendeu? Ela vai estar aí no tempo. E aí, pode ser que ela cresça e produza, né? Ou pode ser que venham as ervas daninhas, que venham as outras situações e acabe com ela. Porque ela foi plantada onde não deveria ser plantada. Então, agora, nessa situação de frutificar, eu só consigo frutificar onde eu estou tendo comunhão. Se eu não tenho comunhão aqui com o rebanho, se eu ficar, igual o Alexandre falou, mudando, pessoas que não decidem, você precisa decidir onde você quer ficar. Se você não decide, é um perigo, você está correndo perigo. Não cria raízes profundas, né? É um perigo isso para a nossa vida espiritual, amados. O Senhor fala, né? Lá no livro de Hebreus 10, está escrito lá também, fala assim, ó: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Ele fala exatamente isso, a respeito disso. Mas vamos voltar aqui. Tudo bem? Tudo certo? É bom, eu gosto disso. Eu gosto de ser confrontado e eu gosto de confrontar também. Ô Camila, vem na terça-feira aqui, que vai ser bom. Vem na terça. Quanto custa ser um cristão, amados? Quanto custa ser um cristão? Quanto custa ser um cristão? Então, renunciar a uma vida egocêntrica, ao egoísmo, né? Eu vou só estar mudando e buscando palavras. Se eu sei que Deus tem algo na minha vida, e eu estou somente participando de uma igreja grande, eu tenho um ministério, mas eu estou indo numa igreja grande. E eu só chego lá, congrego, recebo e vou embora. Só estou me alimentando. Como é que eu vou frutificar dentro desse ministério? Não tem. E assim está acontecendo. Então, quanto custa ser um cristão? Renunciar a uma vida de egoísmo. Rejeitar ao mundo como Noé e Abraão. Noé, ele rejeitou. Está escrito lá no livro de Hebreus 11, do verso 7 ao verso 10. Hebreus 11, do 7 ao 10. Diz assim, ó: pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí falou de Noé, aonde todo mundo sabe da passagem de Noé, que Noé pregou, e ninguém quis ouvir aquilo que estava sendo pregado por Noé. Hoje é diferente. Hoje a gente está pregando, hoje a gente fala do Evangelho, hoje a gente fala das situações das pessoas mais diretamente, e as pessoas ouvem.
não querem se converter do seu caminho. Estão em que porta? Na porta, em que caminho? No caminho estreito ou no caminho largo? E está querendo levar você para esse caminho ainda. Então, Noé, ele pregou, e o mundo não quis ouvir, e o dilúvio veio. Ainda que nós não acreditemos, o Senhor, ele diz que vai voltar, e essa promessa vai se cumprir. Essa promessa se cumprirá. Pela fé também Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se fosse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é quem? Deus. E o 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, esses servos de Deus escolheram o quê? Escolheram que caminho? O caminho estreito. Pensa, Sara, avançada em idade, e Abraão, que antes se chamava Abrão, se tornou Abraão. Pensa, todo mundo chamando ele assim, pai das nações, que é o significado do nome dele, e ele ouvindo isso o tempo todo, sem ter filhos. As pessoas chamando ele pelo nome, pai das nações, mas como que eu sou pai das nações se eu não tenho filho? Mas ele escolheu andar com Deus. Quanto custa ser um cristão? Abandonar o pecado, como José e Daniel. Lá no livro de Gênesis 39, o verso de número 9, José, aquela mulher, todo mundo conhece essa passagem de José, quando ele abandona a sua túnica e vai embora, né? Gênesis 39, o verso de número 9, abre aí, Camila. 39, 9. Olha lá, esse verso diz, né, José falando, ninguém desta casa está acima de mim. Ele, o patrão dele, né, ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A mulher estava ali na frente querendo ter relações com ele. E ele era um jovem, lindo. O caminho largo estava ali diante dele. A gente vê ali também Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Daniel 1, o verso de número 8. Ele também escolheu, olha lá, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel não aceitou as iguarias do rei. Aqui não está falando de droga, aqui não está falando de mulher, aqui não está falando de obscenidades, aqui está falando da gula. Porque nós falamos, às vezes a gente pensa assim, eu não tenho pecado nenhum. Mas e quando é preparada a mesa, como é que você olha para esses alimentos? Como um glutão ou como uma pessoa controlada? Pensa. Então a palavra do Senhor, na verdade, ela corta por todos os lados, né? Daniel, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Quanto custa ser um cristão? Lá
não amar o mundo. 1 João, capítulo 2, o verso de número 15. 1 João 2, 15. Não amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Coloca a imagem anterior lá, aquela imagem lá da praia, aquela imagem linda. Temos dois caminhos. Temos dois caminhos. Nós temos uma decisão hoje, para tomar nas nossas vidas. Hoje nós temos uma decisão. Porque às vezes eu estou olhando para a igreja e eu estou vendo que todos aqui são cristãos. Todos são firmados em Deus, creem em Jesus, não é isso? Todos creem em Jesus aqui. Mas todos os dias nós somos tentados. E tem situações nas nossas vidas que nós precisamos decidir o que é que nós vamos fazer, o que é que nós queremos, qual o caminho, o que é que nós vamos decidir para as nossas vidas, como é que eu vou continuar caminhando a minha vida a partir de hoje. Porque quando nós não decidimos nada, amado, ali há um perigo quando nós não decidimos nada. Nós incorremos lá no erro de Apocalipse, porque eu não sou nem frio e não sou nem quente, então eu estou correndo perigo. É tempo de nós decidirmos. Além dessa decisão do céu que nós falamos há pouco, nós temos uma decisão para tomar também na nossa vida secular, na nossa vida pessoal. Coisas que nós vamos empurrando e deixando para o amanhã, e eu não decido. E na verdade, quando eu não decido e não resolvo as coisas, eu causo sofrimento em mim e causo sofrimento naquele que está vivendo junto comigo. E se eu não tomo decisão nenhuma, eu estou sendo egocêntrico, eu estou sendo egoísta. Fala para o seu irmão, decida hoje pelo caminho correto, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, amados, em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. A minha amada voltou, amados, olha só, olha, eu falei. Com quem? Com o nosso irmão aí, amém. Glória a Deus, que bom. Efésios 4,14, o propósito. Nossa, por que você pôs isso? Glória, amém, amém. Olha lá, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Aleluia. Levados de um lado para o outro pelas ondas. É tempo de nós fincarmos estacas. Nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se Deus trouxe essa palavra para as nossas vidas e isso está incomodando, o propósito foi alcançado. Por quê? Porque o Pai, Ele quer que a gente tenha uma metanoia. O Pai, Ele quer que a gente mude. Crescer é fácil? Dói. As crianças choram. Tem febre, amado. Você tem que dar remédio, tem febre. É difícil crescer.
Da mesma forma nós aqui, ó, estamos ouvindo, crescer dói. Às vezes vem umas palavras que é contra todo o nosso pensamento, contra, e eu estou querendo ir, mas Deus pega e fala assim, não, volta aqui, ó, fica aqui, é melhor. Bom é que os irmãos vivam em união, né? Amém, amados? Papai querido, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, pela Sua palavra, fiel, justa. Nesse momento é um momento, nesse tempo aqui, esse momento hoje, é um momento onde nós relembramos tudo que o Senhor conquistou para nós, tudo que o Senhor fez por nós. É direito nosso, Pai. É nossa herança, Senhor. Oh, papai querido. Todos os dias, Senhor, todos os dias nós temos situações difíceis. Todos os dias o caminho largo e os pecados, os erros do passado, Senhor, estão na nossa porta, Senhor. E todos os dias nós fazemos escolhas, Senhor. Todos os dias nós temos o celular nas nossas mãos. E precisamos também decidir, Senhor, através do celular, porque às vezes não é na nossa visão externa, mas nós estamos ali fechados no mundo que alcança tantas situações, tantas coisas. E também nesse celular, nessas redes sociais, Senhor, tem caminhos, Senhor. Caminhos largos e caminhos estreitos, Senhor. Portas largas e portas estreitas, Senhor. Ah, Pai, que eu e o meu irmão hoje, naquilo que o Senhor tocou, Deus, para nós mudar, que realmente nós tenhamos coragem, Senhor. Coragem de enfrentar e mudar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Na nossa vida pessoal, primeiro na nossa vida espiritual, depois na nossa vida pessoal, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esse rebanho que o Senhor colocou nesse aprisco, Pai. Eu te agradeço por cada ovelhinha. Eu te agradeço, Senhor amado, por cada família que está aqui, Senhor amado, congregando, Senhor, e sendo purificados, Senhor, para um dia, Senhor amado, herdarmos o céu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor, nas necessidades, nas dificuldades, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela minha esposa que o Senhor tem colocado ao meu lado para dirigir e levar esse ministério também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia, Senhor, nós precisamos, Senhor, da sua capacitação sobre as nossas vidas, Senhor. A cada dia, Senhor, nós queremos enxergar, Senhor, como o Senhor enxerga. Nós queremos ver, Senhor amado, situações no nosso meio, Senhor amado, as mudanças, Senhor, nas vidas, aquilo que precisa, Senhor amado, ser colocado diante da ovelha, o alimento correto, Senhor, o tratamento correto para cada uma, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço por esse ministério, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus.